Bom dia, queridos. Antes da nossa oração, gostaria de partilhar com vocês na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versos 12 e 13, onde lemos o seguinte: Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Meu querido, minha querida, você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito com quem você é? Você está satisfeito com a sua vida, com as suas conquistas, com o seu estado de coisas? Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu o segredo de sentir-se contente. E olha que interessante, ele está falando de coisas bem distintas que aconteciam na vida dele. Ele não está falando sobre hipótese, ele está falando de coisas reais que ele já havia experimentado. Ele disse: olha, eu sei o que é estar necessitado. Alguns de nós andam insatisfeitos porque está passando por necessidades. É claro que passar por necessidade não é algo bom, mas muitas vezes nos mostramos insatisfeitos porque estamos passando por dificuldades. E ele fala: mas eu também sei o que é ter, o que é preciso. Paulo também estava aprendendo e tinha aprendido a ficar satisfeito quando ele tinha aquilo que era necessário para ele viver. Ou seja, quando havia necessidade, ele estava satisfeito, e quando ele tinha suprimento, ele também estava satisfeito. E ele tinha aprendido muito mais do que isso. Diz ele aqui que ele aprendeu a estar contente em todo lugar e em qualquer situação. Paulo havia passado por situações das mais diversas, como já falei. Ele está dizendo que aqui ele aprendeu a estar contente em todo lugar. E nem todos os lugares são lugares que nos deixam contentes. Alguns removem lembranças que nós não gostaríamos de ter. Alguns lugares não nos fazem bem, porque nós vivenciamos experiências ruins ali. Nós não gostamos de estar, por exemplo, numa cama de um hospital. Ninguém gosta disso, ainda que tenha condições de pagar. Muitas vezes nós pagamos plano de saúde, mas nós não queremos usar. Mas Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar contente em todo lugar e em qualquer situação. Havia situações que lhe eram favoráveis, onde ele estava tranquilo, as coisas lhe iam bem, mas também houveram situações na sua vida em que ele corria perigo. Houve momentos que Paulo passou por perseguição, ele foi vítima de naufrágios. Paulo foi apedrejado não apenas uma vez, sofreu açoitamento, recebeu muitas chicotadas, ele foi submetido a situações extremas, viveu preso a maior parte do tempo depois que ele se tornou discípulo de Cristo, e ele também experimentou situações boas, de gozo eterno, onde ele teve visões a respeito de Deus, onde ele se alegrou com o avanço do Evangelho, onde ele teve encontros preciosos com outras pessoas que também vivenciaram com ele na fé. Mas Paulo diz aqui que ele sabia também estar contente quando ele estava alimentado e quando ele passava fome. Sim, Paulo algumas vezes tinha mantimento na sua mesa, tinha alimento, as outras vezes ele não tinha o que comer. Foram experiências que esse homem passou. E aí ele disse: olha, eu aprendi a me contentar com o que tenho, mesmo quando essas coisas são muitas, ou seja, eu estou vivendo abastado, ou quando essas coisas são poucas, ou estou em restrição. A exemplo do que ele já tinha dito anteriormente,
quando ele tinha comida na despensa e quando ele passava por dificuldade e até fome. Mas como é que Paulo podia estar contente em situações tão distintas, tão antagônicas? Ele fala a respeito disso. Ele diz: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu gostaria de refletir com você nessa manhã exatamente essas palavras. Você, repito a pergunta, está contente com a sua vida, com aquilo que você possui, com o estado de coisas nesse exato momento, ou que já se arrasta por um bom tempo? Você está contente? Paulo aprendeu que com a força que Cristo lhe dava, ele podia enfrentar qualquer situação, fosse ela favorável ou fosse essa situação algo extremamente desfavorável. É tão bom quando nós temos esse aprendizado, quando nós podemos sim encontrar contentamento em Cristo, apesar das circunstâncias que vivemos. Porque algumas vezes as pessoas têm coisas, têm suprimentos, as coisas lhe vão bem e ainda assim não estão contentes. Não lhe falta saúde, não lhes falta dinheiro, não lhes falta pessoas à volta, mas ainda assim estão descontentes. Outros, porque essas coisas lhes são retiradas por algum motivo, também se tornam descontentes. Mas Paulo diz que com a força que Cristo lhe dava, ele podia enfrentar toda e qualquer situação. Pense sobre isso. Se você não está contente com a situação da sua vida e ela lhe é favorável, reflita, porque alguma coisa não está no seu devido lugar. Se as coisas estão desfavoráveis e você não está contente, também pense a esse respeito, porque não precisa ser assim. Porque você pode buscar força em Cristo e com a força que Cristo lhe dá, você pode enfrentar toda e qualquer situação. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, eu não sei que situações de vida essa pessoa que está me ouvindo agora está enfrentando nesse momento ou tem enfrentado nos últimos tempos. Se são coisas favoráveis ou desfavoráveis. Se estão passando por necessidades, dramas da vida, tempos difíceis, restrições, tribulações até, enfermidades, quebra de relacionamentos, penúria financeira, dificuldades, outras, Senhor Deus, eu peço misericórdia sobre a vida desse querido, dessa querida que porventura esteja passando situação como essa. Mas é possível que alguns outros, Senhor, estejam passando tempos bons de prosperidade, de ganhos, de conquistas, de saúde, de bons relacionamentos, mas ainda assim talvez não estejam satisfeitos. E se essa também é a situação de alguns, Senhor Deus, que partilham dessa oração nesse momento e ouviram essa pequena ministração, eu peço também graça e misericórdia, para que possam aprender a andar contente. Pai querido, Paulo aprendeu isso, independentemente das situações que ele viveu na sua vida. Houve dias difíceis em que ele sofreu muito, houve dias de grande gozo, mas ele falou ao final de tudo que com a força que o Senhor Jesus lhe dava, ele podia enfrentar toda e qualquer situação. Concede a esse amado, a essa amada, essa mesma disposição mental, essa mesma certeza, essa mesma convicção de que se o Senhor estiver presente, ele sim, ela sim pode enfrentar toda e qualquer situação e aprender a estar contente. Tem misericórdia, Senhor Deus, e abençoa. E dá-nos essa graça, que possamos aprender com Paulo essa verdade preciosa, porque o Senhor é quem contenta o nosso coração. Se temos a Ti, ainda que nos falte as coisas, estaremos satisfeitos, contentes, com a nossa alma saciada.
Se tivermos a Ti, ainda que nos falte todas as coisas, estaremos contentes com a alma saciada. Dá-nos essa graça, é a oração que faço a Ti, juntamente com meus irmãos e amigos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.